Saudações turísticas, saudações culturais, né? Vocês que estão me assistindo nesse vídeo, hoje aqui na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, né? É comemorado o aniversário da cidade, hoje 22 de novembro, né? Desde 1909, né, que existe uma deliberação na cidade de Niterói, e que estabelece o 22 de novembro de 1573 como a data de fundação da cidade de Niterói. Eu não podia deixar de falar alguma coisa, porque nós, né, aqui, né, o meu espaço da Expedição Cultura, eu estou localizada justamente aqui na cidade de Niterói, no bairro de São Lourenço, que tem a ver também com essa história que eu vou falar um pouquinho aqui. E eu não podia deixar de passar essas curiosidades sobre a cidade de Niterói no dia em que ela está aniversariando, né? Então, muita gente não sabe, né, mas a cidade de Niterói, durante algum tempo, principalmente entre as décadas de 40 e 70, né, ela se divulgava muito no seu imaginário, no seu slogan turístico, por exemplo, como sendo a primeira e única cidade do Brasil a ter sido fundada por um índio, né? Então existe documento, propaganda, folder falando muito sobre isso. Vocês vão encontrar literatura que fala sobre isso. E o que eu gostaria de passar para vocês na data de hoje, né? Algumas curiosidades que vêm do meu trabalho como historiadora nessa cidade que eu amo, né? Eu sou uma carioca e me reconheço como uma niteroense de coração. Eu moro em Niterói desde 2002 e nessa cidade eu me formei na faculdade de História, tive a oportunidade de trabalhar em projetos de pesquisa, escrever livros, artigos, né, até ir para a área de turismo e trabalhar especificamente com história aplicada ao turismo, né? E a gente vem fazendo isso até os dias de hoje, inclusive aqui no meu espaço da minha empresa, da Expedição Cultura, onde eu me encontro, né? E eu não podia deixar de passar essas curiosidades para vocês, né? Então, hoje é comemorado o aniversário da cidade, né? Esse dia é feriado todos os anos, né? E esse feriado ele foi estabelecido por uma deliberação da Prefeitura de Niterói em 1909, né? Quando reconheceu essa data como a data de fundação da cidade. Eu costumo dizer que Niterói é um dos casos mais interessantes, né, de construção de memória que a gente tem no Brasil. Quando eu falo construção de memória, eu digo legitimar uma memória que é diferente do que a história documental conta, né? Então, a história documental de Niterói, ela não diz que Araribóia é o fundador, porque de fato ele não é, tá? Para a gente entender um pouquinho desse ideário, né, é preciso voltarmos, né, lá no início da história da cidade do Rio, né? Então, lá no século XVI, o Rio de Janeiro já estava sendo explorado pelos portugueses, né? E ele foi invadido pelos franceses, que se estabeleceram na Baía de Guanabara. E para a gente fazer um resumo, até a fundação da cidade do Rio de Janeiro, né, foram especificamente 12 anos de combates na região da Baía de Guanabara. Então, esses combates, eles reuniram portugueses, franceses e índios. Esses índios se dividiam em duas grandes tribos, né, e etnias que eram, inclusive, inimigas, né? A tribo dos Tamoios, ou Tupinambás, né, que eram, em sua grande maioria, dominante nessa região do Rio de Janeiro, e a tribo dos Temiminós, né? Que essa, sim, é importante para a nossa memória aqui em Niterói. Então, a tribo dos Temiminós, de onde vem, né, Martim Afonso de Souza, nome de branco dado ao nosso índio Araribóia, que na deliberação de 1909 é legitimado como o índio que fundou a cidade de Niterói em 22 de novembro de 1573, tá?
Mas de onde veio o Araribóia, né? A tribo do Araribóia não estava no território de Niterói nessa época, né? Ele pertencia, né, junto com a sua tribo, à ilha de Paranapuã, que era uma das ilhas da Baía de Guanabara, e que hoje ela é interligada ao continente e forma, né, integra o bairro, né, administrativo da cidade do Rio, conhecido como Ilha do Governador. Aliás, o nome tem a ver justamente com o que aconteceu depois dos combates, né? Uma vez expulsos os franceses do Rio de Janeiro, aquela região que pertencia aos Temiminóis passou a ser a Ilha do Governador e ficou com esse nome até os dias de hoje, quando ele é um bairro da cidade do Rio, né? Bom, mas por que o Araribóia, né, saiu de lá? O que aconteceu? No meio dos combates, a gente vai ter os Tamoios e os franceses atacando essa ilha de Paranapuã, né? E os portugueses, eles resgatam os últimos índios que estão lá nessa ilha e levam esses índios para a região do Espírito Santo. Esse é um primeiro momento aí que a gente vai ter dessas histórias que vão fazer parte da história de Niterói, né, mais tarde. Na região do Espírito Santo, Araribóia e os outros índios, ele vai passar pelo primeiro processo de mudança social. Ele deixa de ser exclusivamente um índio quando ele é catequizado e batizado na religião católica e ele recebe um nome de branco. Então ele passa a ser nomeado, né, e denominado como Martim Afonso de Souza, né, em homenagem, inclusive, a uma figura relacionada às capitanias hereditárias no Brasil, né? E nesse processo ele vai adquirir o hábito português e vai lutar como um soldado no exército português em seu retorno, quando o famoso Estácio de Sá traz esses índios para o Rio de Janeiro já agora como soldados, né? Então, terminado o período dos 12 anos de combate no Rio de Janeiro, eles conseguem expulsar os franceses dessa região. E o que a coroa portuguesa vai fazer, né, exatamente para organizar o território após essa expulsão? Ela loteia todos os territórios que hoje seriam essas cidades que estão no entorno da Baía de Guanabara e fragmenta esses territórios e dividem eles em sesmarias. Essas sesmarias são distribuídas para os fidalgos portugueses que diretamente integraram o exército português dentro dessa investida de expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Então vão surgir as primeiras localidades, inclusive pegando o território, o mapa do território de Niterói nos dias de hoje, é justamente a faixa litorânea que vai ser ocupada logo de primeira. E a gente não tem ainda a figura do Araribóia nesse primeiro momento, tá? Ele não fundou cidade, e eu vou explicar justamente isso. Então, a faixa litorânea da cidade de Niterói, que hoje se localiza, por exemplo, os bairros Caraí, São Francisco, Charitas, Cambuinhas, né? Que são, inclusive, áreas nobres, é justamente nessas áreas que estão as primeiras sesmarias do território niteroense. E a área maior do território, ela foi doada para um cismeiro chamado Antônio de Mariz, tá? Pela regra da administração portuguesa, existiam alguns requisitos para o sesmeiro continuar com a posse da terra. E um desses requisitos era justamente produzi-la, ocupá-la, exatamente para ela não ficar vazia e vir um inimigo, e vir um outro invasor e tomar conta. Então, dentro desse processo, a gente vai ter uma terra que não foi produzida, tá? Que seria a parte principal do mapa de Niterói, excluindo a faixa litorânea. E alguém, né, eu imagino que alguém escreveu, né, existe um documento, né, dentro da história de Niterói, que é uma carta de petição assinada pelo próprio Martim Afonso de Souza, o Araribóia, onde ele pede essa terra, exatamente porque era uma terra em vista de estar devoluta, porque ela não foi produzida. Então, é essa terra que ela é doada para o Araribóia, tá?
Então a tribo dele, ou os índios que restaram, que é um outro detalhe interessante, a aldeia de São Lourenço dos Índios, que vai ser estabelecida a partir de 1568, na região onde hoje está o bairro de São Lourenço, onde nós nos localizamos. Ela é mais uma das aldeias que vão existir no território fluminense, no território do estado do Rio, que nós chamamos de aldeia de manumissão. O que é isso? É uma aldeia que não tem fronteiras naturais, é uma aldeia formada pelo homem branco, na verdade, né? É formado de misturas de índios, né? E que tem a ver com a ideia de controle, né? Mantido pela coroa portuguesa. Então, a aldeia de São Lourenço dos Índios, ela é mais uma dessas aldeias que existem no Rio de Janeiro, que são características de aldeias de manumissão, né? Quem ajuda a controlar essa aldeia é a Companhia de Jesus, que vem para cá e que, claro, né, num primeiro momento já estabelece, por exemplo, uma capela com uma devoção dedicada a São Lourenço dos Índios e que mais tarde, no século XX, vai se transformar na igreja, uma das igrejas mais antigas do Brasil, que é a Igreja São Lourenço dos Índios, que hoje a gente consegue visitar aqui no bairro, né? Que se preserva ainda aqui no bairro, né? E o que acontece? Os índios vêm para cá em 1568 e vão receber a posse simbólica dada pela coroa portuguesa, numa cerimônia que reúne tanto os representantes do governo geral do Brasil, né, que vem do Rio de Janeiro para cá, e o próprio Araribóia, onde é feito um ato simbólico e ele recebe essa posse da Sesmaria em 22 de novembro de 1573, tá? Efetivamente, essa posse, primeiro é o ato simbólico e depois a gente tem a posse real, onde a coroa portuguesa reconhece a terra como sendo do Araribóia e de quem está habitando ela, e somente num documento oficial em 1583. Esse documento ele é pouco conhecido, mas ele foi listado numa coletânea de documentos que contam a história da cidade do Rio de Janeiro, tá? Posso passar nos detalhes para vocês depois, o documento para vocês pesquisarem, que é bem interessante, que é realmente a certidão que reconhece que a coroa portuguesa reconhece a posse da terra ao Araribóia, né? Sobre essa data, 22 de novembro de 1573, a gente tem um primeiro engano histórico, né? Porque o que acontece? Esse passado relacionado à parte indígena da cidade de Niterói, ele de fato não era muito conhecido e não era muito divulgado no século XIX, por exemplo. A cidade de Niterói, ela tinha muito mais uma memória voltada para as glórias e para a presença dos imperadores, para a monarquia, né, nessa região, né? Para lembrar que Niterói foi visitado pela primeira vez em 1815, né, por Dom João VI, quando ele ainda era príncipe regente. E ele, inclusive, é a figura que está relacionada ao ato que vai dar a emancipação administrativa do território em relação à cidade do Rio. Isso mesmo, né? Toda essa região, a partir de 1573 até 1819, toda essa região pertence à cidade do Rio de Janeiro, ao termo da cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 1819 é criada a Vila Real da Praia Grande, que é o ato resultado de uma movimentação de nobres que moravam nessa região e que viviam ao redor da família real, né? Então a Vila Real da Praia Grande é a Vila do Rei, é uma homenagem justamente à passagem de Dom João por essa área, né? Então, efetivamente, título de cidade, né, de urbanicidade, de organização administrativa com a instalação de um poder público da Câmara de Vereadores no local, acontece nesse momento de 1819. Então, a cidade, em sua função, ela surge aí, tá? Essa é a primeira coisa para a gente compreender. E essa memória dos índios, ela de fato vai ser resgatada no início do século XX, quando o Brasil já está vivendo um período republicano e a própria figura do Araribóia, ela vira meio que um breviário do republicanismo local, tá? Então a gente vai ter na cidade
a criação da primeira prefeitura, né? O primeiro prefeito de Niterói, que é o Paulo Alves, em 1904, ele vai à Câmara de Vereadores e ele, no seu discurso, ele diz da necessidade de construção da história de Niterói, porque não tinha nada escrito, e é verdade. Na verdade, a única coisa que existia escrito era um levantamento histórico feito por um intelectual chamado Joaquim Norberto de Souza, lá na segunda metade do século XIX, quando ele fala desse documento da posse do Araribóia, e ele comete um dos primeiros erros da história que vai ficar para sempre, né, na verdade. O documento português, né, do que se trata a posse da Sesmaria do Araribóia e, consequentemente, o pedido da Sesmaria pelo próprio Araribóia, ele menciona a data de 22 de outubro de 1573 e não 22 de novembro. Quando ele faz a paleografia do documento, ele escreve 22 de novembro. E esse 22 de novembro, ele fica como o primeiro erro histórico a ser repassado adiante, tá? Então, beleza, lá no início do século XX, dentro do processo de resgate da figura do Araribóia e de como os próprios republicanos locais vão transformá-lo num herói, né, que construiu, fundou a cidade, recebeu o território em troca de ter expulsado os franceses do Rio de Janeiro. Olha como a figura do Araribóia é exaltado como um herói local fluminense, né? Então, esse movimento, e que vai ter ainda mais ainda o incentivo de um movimento local que ficou conhecido para a história de Niterói como movimento de glorificação, Comissão Glorificadora Araribóia, era o nome do movimento. E esse movimento ele era socialmente encabeçado por um indivíduo que ia para a mídia, né, da época, de terno e gravata, com uma pasta cheia de documentos históricos e levando, né, usando, né, um cocar na cabeça. Então ele se dizia descendente único de Araribóia, né? Eu sou descendente de Araribóia. Então ele encabeça esse movimento que consegue, né, efetivamente no início do século XX, convencer o poder público, e dentro desse ideário a gente vai ter, né, a construção e a legitimação do Araribóia como fundador da cidade, quando, em 1909, a prefeitura baixa uma deliberação elegendo e legitimando o 22 de novembro de 1573 como a data oficial da fundação de Niterói e como feriado municipal, né, comemorado até os dias de hoje. Então, hoje, aqui na cidade de Niterói, né, 22 de novembro, nós estamos num feriado municipal, tá? E vem daí, dessa deliberação. Por isso que eu digo que a cidade de Niterói é um caso único, né, de uma cidade que construiu uma memória e legitimou uma história que não corresponde efetivamente à documentação histórica, né? E isto acontece também em relação ao próprio ideário da época, né? Era necessário apagar as memórias monárquicas e construir uma nova memória. A cidade do Rio de Janeiro também passou pelo mesmo questionamento quando o poder público ou alguns órgãos relacionados à cultura local pensavam o seguinte: quem efetivamente fundou a cidade do Rio? Estácio de Sá ou Mendes de Sá? Então, na mesma época, estava acontecendo esse mesmo questionamento no Rio de Janeiro. Em Niterói, a gente teve essa ação, né? Então, o nosso Araribóia foi reconhecido como o fundador da cidade, e a gente tem uma outra parte da figura do Araribóia que muita gente não conhece, né? E que é, assim, muito interessante, né? Araribóia, ele tem esses processos, ele deixa de ser um índio, né? O segundo estágio dele, ele ganha a cultura do branco, recebe um nome de branco, Martim Afonso de Souza. Na primeira metade do século XX, ele vai ser transformado num herói local e reconhecido como fundador da cidade de Niterói, e por conta disso, a cidade de Niterói, ela lança um slogan mais tarde como a única cidade, a primeira e única cidade do Brasil fundada por um índio. E a gente vai ter mais uma memória que está relacionada com a figura do Araribóia e com a cidade de Niterói também, que é o quarto estágio dele, né? Índio
combatente branco, herói, o quarto estágio, né, da figura do Araribóia é a sua transformação numa entidade, isso mesmo, né? Martim Afonso de Souza, o Araribóia, ele é um caboclo na Umbanda brasileira. E a gente vai costurar mais uma história aqui, né? A cidade de Niterói é a cidade onde surge a Umbanda, né? O ideário da Umbanda, né? Então, muito interessante a gente prestar atenção, né? Ou do ladinho, né? Então, nós aqui estamos extremamente relacionados com essa memória também. E a gente está falando de novembro, e novembro também é um mês relacionado à memória negra, né? A memória africana, a consciência negra. Então, a gente tem essa relação também. O nosso Araribóia, ele é reconhecido como entidade na Umbanda, porque a gente sabe que a Umbanda tem, né, a devoção pelos caboclos brasileiros, e isso era feito e apropriado, né, religiosamente, principalmente por figuras relacionadas ao local. Então, a Umbanda foi criada aqui entre São Gonçalo e Niterói, numa mesma época em que o Araribóia estava sendo ovacionado como herói, e logo ele aparece como uma entidade dentro da Umbanda. A gente não tem como datar isso, mas existe, assim, uma das primeiras menções nos jornais de época, aparece aí o nosso Araribóia como caboclo, né, a partir da década de 20, né? Então ele já começa a ser uma entidade da Umbanda. Então olha que interessante, a nossa estátua, a nossa escultura monumental do Araribóia, presente em frente ao Terminal das Barcas, ela é uma peça única no estado do Rio, quando na parte... Ela tem duas funções, na verdade. Ela é cívica, porque ela homenageia o cacique Araribóia, a figura histórica, né? E ela também é religiosa, porque ela é ovacionada na noite do 22 de novembro, né, pelas giras de caboclo dos terreiros de Umbanda da região de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, que fazem uma grande festividade ao seu redor, né? Então, a cidade de Niterói tem essas particularidades interessantes e que são curiosidades que podem, inclusive, serem trabalhadas a nível de turismo, né? Quantas pessoas aí pelo Brasil, né, comemoram, inclusive, o 22 de novembro, que tem esse detalhe também, o 22 de novembro, que sai de uma data documental, vira uma data legitimada de construção de memória e perpassa, né, atos e ações e manifestações culturais ligadas à religião afro-brasileira. Sim, o 22 de novembro é o dia de Araribóia também na Umbanda, e muita gente não sabe disso. Então, muitos terreiros pelo Brasil estão homenageando a Araribóia, que era aqui do Rio de Janeiro, né? Era carioquíssimo, vamos colocar assim, né? Da cidade do Rio, que esteve no Espírito Santo, que também tem homenagem para ele, existe um monumento em homenagem a ele no Espírito Santo também, né? O Espírito Santo, onde ele esteve, né, durante um período para ser catequizado, né? A gente tem aquela passagem durante os conflitos dos 12 anos na Baía de Guanabara, né, onde ele vai ser levado junto com alguns índios para o Espírito Santo pela coroa portuguesa, né, e volta de lá com o Estácio de Sá, já com o nome de branco e vestindo o hábito português para lutar, né? Então ele tem essa memória lá no Espírito Santo também, e Niterói. Então, a nossa figura aqui, nós temos 3 lugares, né, relacionados com ela, né? Rio de Janeiro, o bairro da Ilha do Governador, Espírito Santo e Niterói, né, onde ele é considerado fundador da cidade, né? E num outro grau, né, se a gente mapear todos os terreiros de Umbanda que levam o nome de Araribóia, né, a gente tem outras regiões onde a figura do Araribóia também é conhecida, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né, no dia 22 de novembro, falar um pouco da memória da cidade de Niterói, que muita gente não conhece, né?
e que faz da cidade de Niterói uma das cidades fluminenses, né, com singularidades, né? Se a gente fosse contar outras, né, eu queria mencionar essa especificamente, que está relacionada com o ato de fundação, né? Bom, o que os profissionais de turismo devem adotar na hora de contar a história da cidade? Olha, muito particularmente eu, enquanto guia, quando recebo grupos de turistas aqui na cidade de Niterói, eu conto sucintamente as duas histórias. Eu conto a história do índio, que integrou a comitiva que expulsou, né, os franceses do Rio de Janeiro, que esteve na fundação da cidade do Rio de Janeiro, e que mais tarde, no século XX, vai ser reconhecido como fundador da cidade de Niterói, né? Por ter vindo para cá, por ter assumido o controle da Sesmaria, que lhe foi dada em 1573, e que no século XX vai ser transformada num ato de fundação de cidade, mesmo documentalmente não sendo, tá? A cidade de Niterói, efetivamente, ela passa a existir, primeiro em ato, quando ela se emancipa do termo da cidade do Rio de Janeiro, em 1819, com a criação da Vila Real da Praia Grande, tá? Então, ela ganha status de município, mas ainda não tem o nome de cidade. Ela só vai ter o nome de cidade em 1835, quando é criado a província do Rio de Janeiro. Mais tarde, no período republicano, esse nome província é trocado para estado, né? É o que acontece em todo o Brasil. E quando é criada a província em 1835, a cidade, a Vila Real da Praia Grande, ela troca de nome e passa a se chamar Cidade de Nicterói. Na grafia, né? É como os ingleses falavam a grafia indígena, né? O nome Niterói é um topônimo tupi, que significa água escondida, né? Tem a ver com a nossa pequena Bahia, né? Era como os índios chamavam essa região de Niterói, né? Então, o termo Niterói significa, né, água escondida, só que nós tínhamos, em 1835, uma influência muito grande de imigrantes ingleses na cidade de Niterói, né? Muitos ingleses, sobretudo ingleses que se estabelecem aqui por contato dos primeiros ingleses que vieram para cá, quando a família real veio para o Brasil. Lembra daqueles ingleses que vieram escoltando a família real para o Brasil? Então, muitos deles vão se estabelecer na região de Niterói, né? E vão continuar sendo incentivo para trazer mais imigrantes ingleses para essa terra. Então, em 1835, os documentos históricos, né, transformam a cidade, né, transformam a Vila Real da Praia Grande em cidade de Nicterói, né, a grafia tupi na grafia inglesa, né, o nome tupi na grafia inglesa. E aí sim, Niterói passa a ser a cidade, né, na sua integridade, e vai permanecer como capital da província e do estado até 1975, quando ela perde o foro de capital para o Rio de Janeiro, e aí a gente vai ter aí a fusão, a chamada fusão dos estados, né? E ela deixa de ser capital do estado do Rio de Janeiro. Então, ela permanece como capital de 1835 até 1975, todo esse período aí, tá? Então, o que contar para os turistas? Eu conto as duas histórias. Eu conto da cidade que fazia parte da cidade do Rio até 1819. Em 19 é emancipado. Em 35 ganha foros efetivo com o nome de cidade de Niterói. E no início do século XX, por um documento oficial da cidade, em 1909, é reconhecida a fundação da cidade na data da posse da Sesmaria do Araribóia, que é 22 de novembro de 1573. Tá? Eu conto essa história, tá? Então, a data comemorativa, eleita pela prefeitura, uma cidade que é a Cidade Sorriso, né, vista como Cidade Sorriso, é uma memória construída, né, mas que tem aí suas particularidades, né? É a cidade
onde passou por aqui o rei de Brasil, Portugal e Algarve, Dom João VI. É a cidade por onde passou Dom Pedro I, Dom Pedro II. É a cidade que teve a posse de uma sesmaria por um índio que recebeu o nome de Branco, Martim Afonso de Souza, vulgo Araribóia, e que no início do século XX é transformado em fundador da cidade e ovacionado não só como herói, mas no imaginário da cultura local que se espalhou pelo Brasil. Ele torna-se um caboclo, né? Uma entidade numa religião brasileira, né? Na Umbanda. Né? Então, essas particularidades da cidade de Niterói eu não podia deixar de contar para vocês. Né? Eu gostaria muito que vocês que estão assistindo esse vídeo comentassem, colocassem os comentários de vocês aqui embaixo. Ele vai ficar disponível tanto aqui no Instagram, no meu canal do Instagram, quanto no meu canal lá do YouTube. Comentem, compartilhem, coloquem sugestões, perguntas, né, sobre o que a gente falou aqui nesse vídeo. Eu gostaria muito de ouvir de vocês se alguma dessas informações que foi mencionadas aqui foram de alguma forma novidade para vocês ou não. Eu gostaria muito que vocês me respondessem isso, tá? E continuo fazendo convite para vocês que não conhecem a cidade de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, entre em contato conosco aqui da Expedição Cultura. Eu vou ter o prazer, como guia de turismo, como historiadora, de receber vocês aqui na cidade e mostrar as curiosidades e as singularidades escondidas dessa cidade que é tão especial e que continua sorrindo para o Brasil. Vejo vocês por aqui. Vocês são meus convidados.